Olá pessoal, hoje a gente vai estudar um pouco sobre cartas Jepsen, amplamente utilizadas na aviação comercial e quase sempre foco de avaliações para pilotos que voam na linha aérea ou estão se preparando para o processo seletivo. Esse vídeo é mais uma introdução sobre a Jepsen, nos próximos a gente vai se aprofundar em cada um dos módulos desse curso. Mais para frente eu vou explicar melhor. Mas antes vamos para o nosso briefing com 3 perguntas sobre o conteúdo de hoje que eu quero que vocês já tenham em mente. Quais as principais diferenças da Jepsen para as demais cartas? Por que é importante saber interpretar uma carta Jepsen e como que a empresa começou? Eu peço que vocês tenham essas perguntas em mente, que ao longo desse vídeo a gente vai responder cada uma delas. Bom, vamos falar um pouco sobre os módulos desse curso. Cada um vai ser apresentado por meio de um vídeo, não muito extenso. A ideia é que cada um tenha no máximo 5 minutos de duração. Nesse primeiro vídeo, a gente vai falar sobre como estudar Jepsen, por que é importante, um pouco das diferenças entre cartas Jepsen para as nacionais e a história da empresa. É mais uma introdução para a gente se familiarizar. Sobre o curso, são 8 módulos no total. No próximo, a gente vai ver cartas de aeródromo, em seguida Airport Markings and Signs, conforme o manual Jepsen, depois CIDs, cartas de rota, STARS, aproximação e terminamos com uma revisão geral do curso. As referências que a gente está usando, principalmente o manual Jepsen e as próprias cartas da empresa, todos eles atualizados até a data desse curso. Sobre o manual da Jepsen, quem ainda não chegou a estudar por ele é bem extenso, ele tem cerca de 1.500 páginas, então para quem nunca estudou por ele, eu recomendo dar uma lida principalmente entre as páginas 50 e a 216, que é a parte de siglas, definições, que é bem importante dar uma lida em cada uma delas, simbologia e Airport Markings and Signs. Bom pessoal, por que a gente precisa estudar Jepsen? Se você é piloto ou estudante de aviação, você sabe que são as cartas mais utilizadas no mundo. No Brasil mesmo, todas as empresas de transporte 121, as linhas aéreas, utilizam somente Jepsen por uma série de questões de segurança, de padronização internacional. E por isso é constantemente exigido que os pilotos saibam muito bem sobre as simbologias. Vamos falar rapidamente sobre algumas diferenças da Jepsen para as demais cartas. Bom, primeira coisa, elas são todas em inglês, então é fundamental que você tenha facilidade em entender inglês para saber interpretar a carta. Eu diria inclusive que esse é o principal segredo do curso. Além disso, ela é uma carta muito simples. A Jepsen investe nesse layout mais limpo comparado com as cartas da FAA e do DCEA, o que torna a interpretação mais fácil, inclusive se você costuma seguir o flow orientado pelo manual. Talvez a única exceção seja apenas a carta de rota da Jepsen. Em comparação com a do DCEA, ela talvez seja um pouco mais poluída, mas a gente vai ver ela um pouco mais para frente. Falando agora sobre a empresa, a Jepsen foi fundada em Salt Lake City, no estado de Utah, lá nos Estados Unidos, em 1934 pelo comandante Ray Jepsen. Voava numa empresa aérea americana chamada Varney Airlines, que transportava principalmente correio na década de 30. O Ray, segundo registros, foi o primeiro piloto do mundo a começar a desenhar mapas das rotas que ele voava para orientação. No começo ele fazia só para uso pessoal, mas logo vários pilotos começaram a se interessar, então ele compilou tudo em um livro e começou a vender por cerca de $10. Nesses altos e baixos da aviação, ele começou a voar na recém-fundada United, que foi a primeira empresa do mundo a padronizar o uso de cartas Jepsen, sendo o próprio Jepsen um dos seus pilotos. Fazer essas cartas passou a tomar tanto tempo dele que ele precisou sair da United para se dedicar integralmente à Jepsen. Em 1941, a empresa foi para o Colorado e 6 anos depois, em parceria com a FAA, ela passou a colaborar no desenvolvimento do que hoje se tornaria uma grande conhecida da gente, a navegação por instrumentos. Por volta da década de 60, a Jepsen decidiu expandir o negócio para a Europa e abriu uma sede em Frankfurt. Logo em seguida, ela foi comprada pelo Los Angeles Times, um dos maiores jornais americanos. Em 73, foi a primeira vez que a nave Data, o banco de dados da Jepsen, foi utilizado comercialmente no FMC de um avião. Com isso, pulamos para os anos 2000, cerca de 20 anos a Jepsen era então vendida para sua atual proprietária, a Boeing.
Desde então, ela vem desenvolvendo uma série de inovações da navegação aérea, performance e sistemas que facilitam a operação no mundo todo. O futuro da empresa, segundo seus diretores, é continuar investindo nesse conceito paperless e na confiabilidade dos Electronic Cockpit Displays, que passaram a ser tecnologia indispensável na fabricação de aeronaves. Essa foi a introdução no nosso curso. Para fechar, vamos fazer um rápido debriefing para responder aquelas 3 perguntas do início. Bom, quais as principais diferenças da Jepsen para as demais cartas? Elas são 100% em inglês e com um layout mais limpo. Por que é importante saber interpretar uma carta Jepsen? Porque todas as empresas brasileiras utilizam para se adequar a padrões internacionais. Como a empresa começou, ela foi fundada pelo comandante Roy Jepsen. Ele mapeava as rotas e começou a vender para os demais pilotos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado e vejo vocês no próximo módulo sobre Airport Charts.